Bom dia, meus amados. Mais uma vez aqui com vocês. Vou estar abordando um assunto maravilhoso, um assunto muito bom para nós, porque Deus, Ele dá conforme o dom de cada um. Deus, Ele tem bênçãos para nós, bênçãos maravilhosas para nós. Então, hoje eu vou levar um assunto que muito pode nos interessar, né? Que nós somos filhos de Deus, servos do Senhor, e Deus quer que cada dia nós possamos nos capacitar, cada dia, para fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor tem que ser com excelência, tem que ser com ordem, com decência, com amor, né? Com vontade. É porque o Senhor Jesus, Ele falou, paz na terra e aos homens de boa vontade. Então, Ele quer que nós tenhamos boa vontade de trabalhar para Ele, porque é um trabalho, né? Então, Ele nos fala, hoje eu vou falar, irmão, sem tocar, sem inflamar, sem botar ninguém em, em aperto, né? Só estou falando aqui das coisas de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Desculpa aí. Então, que vem nos falar da conduta do obreiro. Primeira parte, o obreiro e sua vida pessoal como ministro. Isso é muito, muito sério, né? Eu espero de não estar falando algo que não agrade, porque o obreiro deve entender o ministério como vocação divina. Como vocação divina. E a atividade humana é a atividade humana mais excelente, que é a do obreiro. Que está em 1 Timóteo 3:1 e Atos 3:2. Eu não estou falando de mim, estou falando da Bíblia. Do como nós devemos ser como obreiros da casa do Senhor, né? Que nos diz, a parte B, a Bíblia para o obreiro deve ser considerada como um instrumento indispensável no seu ministério. Então, glória a Deus por isso, né, gente? E deverá usá-la como única regra de fé e prática. 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15, 4:1-5. O obreiro deve ser estudioso, mantendo-se em dia com o pensamento teológico, com a literatura bíblica e a cultura geral, que se encontra também em 2 Timóteo 3,15 e mais para a frente. O obreiro deve ser um modelo de boa conduta em todos os sentidos e um exemplo de pureza, veja bem, em suas conversações e atitudes como líder moral e espiritual do povo de Deus, porque não é de outro povo, é do povo de Deus. Quando se trata do povo de Deus, tem que ser com excelência, com pureza, com santidade, né? Com amor. Não se meter em mais conversações. O obreiro da casa do Senhor é muito complicado se manter na presença. Muito complicado não, muito difícil, né? Muito difícil. Com literatura, o obreiro deve ser estudioso, mantendo-se em dia com o pensamento teológico, com a literatura bíblica e a cultura geral.
Então, o obreiro deve ser um modelo de boa conduta em todos os sentidos e um exemplo de pureza em suas conversações, já estou repetindo, né? E atitudes como líder moral e espiritual do povo de Deus. O obreiro deve zelar ao máximo pelo bom nome do ministério. A palavra e do ministério da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 11, 13. Coríntios também nos fala. O obreiro deve ser prudente e se relacionar com as pessoas, principalmente as do sexo oposto. 1 Timóteo 5. O obreiro deve ter sua vida submetida ao Espírito Santo. É sério. Para que o fruto do Espírito seja manifesto em sua vida no dia a dia. No dia a dia, o Espírito Santo tem que se manifestar na vida dos obreiros da casa de Deus. Romanos, Gálatas 12, Gálatas 5, nos fala de tal coisa, né? Então, o obreiro sua coragem exige do obreiro intrepidez e ousadia. Sua dignidade, ter uma vida decente e respeitosa no trato com as pessoas e com valores espirituais. A dignidade de um obreiro se revela através da sua linguagem. O obreiro deve evitar linguagens impróprias. Ao seu ofício, piadas obscenas. Da sua reverência no trato com as coisas sagradas e respeitosas. Do seu relacionamento decoroso com o sexo oposto. Sua descrição. O obreiro deve ser moderado, agindo sempre com discernimento em relação à posição que ocupa. Porque a posição de obreiro é uma posição muito importante. Porque tudo começa pelo obreiro até o altar, até chegar ao altar. Então, deve ter cuidado no trajar, vestindo sempre com dignidade, com a função em que ocupa. Deve ter cuidado com os gestos, deve evitar cenas patéticas que chame atenções para si. Deve evitar todas essas coisas. Deve parar de contar gracejos, de ser engraçado, para não chamar a atenção dele para as outras pessoas. Entendeu? Então, deve ter modos e costumes que coadunem, palavra meio difícil, com a posição que ocupa. Que condizem, pode ser também assim, né? Sua polidez, um obreiro pólido é aquele que, no trato com as pessoas, principalmente subalterna, demonstra cortesia e civilidade. São as boas maneiras do tratamento, tais como saber dar ordens, não esquecer das duas palavras-chave do relacionamento social, obrigada, obrigado, se for homem, obrigado, se for mulher, obrigada, né? E por favor. Saber corrigir, isso é importante, saber corrigir. Ao fazê-lo, não se esqueça do amor. Nós temos que corrigir com amor. Se nos caber corrigir, tem que ser com amor, né?
Então, saber relacionar-se com os colegas de ministério, os outros amigos de ministério, saber lidar um com os outros. Não esquecer as boas formas de tratamento, mesmo apenas ao se referir ao colega, é preciso demonstrar respeito, né? Precisamos mostrar respeito para com nossos colegas e amigos da igreja. Saber vigiar as palavras, como vai falar, como é que vai dizer, né? Elas tanto curam como matam. As nossas palavras, tanto curam as pessoas como matam. Então, cabe a nós saber escolher as palavras corretas para poder nos dirigir a uma pessoa que está chegando ou uma pessoa que está saindo. Sua liderança, segundo, liderança é o exercício de dons espirituais sob o chamado de Deus para servir determinado grupo de pessoas. Jesus. Para que este atinja os alvos que Deus lhes deu, como fim de que glorifiquem a Cristo. 1 Pedro 5. Ele deve ser exemplo para seus liderados. Nunca deve agir de forma ditatorial. Esses modelos não funcionam mais. 1 Pedro 5, 3b. Deve ter motivação para alcançar os liderados. Nunca deve agir como dominador, pois o rebanho não é sua propriedade particular. Ele é apenas confiado a homens chamados por Deus. Apenas confiado a homens chamados por Deus. Deve avaliar sempre o perfil de sua liderança, se ela está enquadrada no modelo bíblico. Isso é muito importante, amados. Importante para nós que fizemos um curso básico, né, de obreiro, de missionários, né? E aprendemos. Mas ao longo do tempo, muitas vezes nós esquecemos alguma coisa, né? Alguns hábitos, para que possamos melhor colocar em prática. Deve avaliar sempre o seu perfil, já falei, né? Perfil da sua liderança, se ela está enquadrada nos padrões e no modelo bíblico. Então, no segundo tempo aqui, a vida espiritual do obreiro. A vida espiritual do obreiro. O obreiro e sua vida devocional. Um obreiro que quer lograr êxito no seu ministério deve procurar cultuar um relacionamento sadio com Deus, através da oração, meditação da sua palavra. Uma vida de oração, né? Não impede de nós termos uma vida de oração, mesmo trabalhando no lar, trabalhando em outro lugar. Você sai de casa para trabalhar, você ora. Quando chega no trabalho, você se esconde em algum lugar, ora, né, a Deus, que esse é o nosso modelo, né? Então, um obreiro que não ora, jamais poderá cobrar esse hábito dos fiéis. Né? Jamais. Em nenhum outro setor, o líder deveria estar mais à frente de seus liderados do que nesse. Muito importante. Como saber a vontade de Deus para nossas vidas e para a sua obra, se não orarmos? Orar significa
uma conversa com Deus. Muitas vezes nós estamos querendo fazer alguma coisa, então a nossa oração é uma conversa com Deus. É um pedido, é uma pergunta que vem da nossa vida. Senhor, eu quero fazer assim, Senhor. Me ajuda, vai dar certo? Me dê a sua permissão para fazer assim e orar a Deus, né? Para que tudo dê certo nas nossas vidas. Cristo costumava passar noites inteiras em oração. Jesus, ele passava noites inteiras em orações. A gente não faz isso. Nós oramos 6 da noite, vamos dizer, vamos dormir, vamos dizer, às 10 horas, nós oramos, acordamos na madrugada, às vezes fazemos uma oraçãozinha curta, né? Mas passar a noite inteira orando, eu nunca passei, irmão, vou ser sincera para você. Eu nunca passei a noite orando, eu oro. Se eu me acordar 10 vezes na noite, 10 vezes eu oro. Entendeu? Mas para ficar diretamente de joelho, num horário até outro horário longo, eu não fiquei. Como saber a vontade de Deus para nossas vidas e para a sua obra se não orarmos? Nós temos que orar, escolher períodos intercalados, períodos de oração, meia-noite. Eu costumo muito orar às 11 horas da noite, eu vou me deitar às vezes, quando eu vou me agasalhar para dormir, eu oro ao Senhor de 11 horas, de 10 horas. Às vezes eu me acordo 2 vezes depois também, todas as 2 vezes eu oro. Mas eu não vou ser hipócrita e dizer aqui que eu oro a noite inteira. Eu não vou fazer isso. Eu oro, às vezes, 2, 3 vezes por noite. Porque é assim, eu me deito, me acordo, oro. Aí vou dormir de novo. Às vezes me acordo novamente, oro também. Todas as vezes que eu me acordo à noite, eu oro. Eu oro quando eu me levanto para fazer alguma coisa à noite, depois que eu adormeço, acordo e oro. E assim sucessivamente, irmãos. Então, a oração é uma via mão dupla, como se dizer. Leva o homem a Deus e traz Deus ao homem. Então, quando a gente ora a Deus pedindo alguma coisa, pedindo sua compaixão, pedindo sua misericórdia, ele vem a nós. Ele vem a nós. Quando a gente eleva a Deus, ele traz a nós. Então, isso é muito importante. Uma vida de amor à palavra. Por que temos de ler? Por que temos que ler? Leia a fim de alimentar os poços da inspiração. Nós temos que ler para nos inspirar naquilo que a gente pretende falar, argumentar, conversar com alguém. Isso é maravilhoso, meus amados. Como não orar? Oh, meu Deus. Então, ler para alimentar a própria alma. A nossa própria alma tem que ser alimentada pela leitura da palavra de Deus. O obreiro lê para compreender. O obreiro que não procura profundidade bíblica acaba procurando outras pastagens. O obreiro e a santidade, uma característica principal exigida por Deus na vida do obreiro é a sua pureza interior. O obreiro deve ter vida santificada para o bem da sua própria vida espiritual. Me perdoa mais, às vezes eu demoro um pouco. A santidade na vida não é uma opção, é uma sede. Também santos
em toda a vossa maneira de viver. Repetindo, a santidade na vida não é uma opção, é uma ordem. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. O obreiro cuja vida é separada para o Senhor tem um impacto poderoso ao seu redor. O obreiro que cultiva a pureza interior se torna uma fonte de inspiração e um modelo a ser seguido. A ser seguido. Nós temos que ter cuidado de sermos um modelo a ser seguido. Como nos portar, como viver. Todos estão ao nosso redor olhando a nossa vida. O obreiro e a humildade. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é muito lindo, lindo, maravilhoso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Nós temos também que nos preocupar com os outros, né? Com as outras pessoas, isso é importante. Filipenses 2, 3, 4. Embora a humildade não seja uma característica muito apreciada e recomendada pelo mundo, ela é a marca registrada da pessoa usada por Deus. Estou terminando, amados. Não vou tomar muito tempo dos irmãos. Então, não confiar em si mesmo são as regras. O orgulho é uma das primeiras ferramentas do diabo, com certeza, para manter nossos olhos em nós mesmos e desviá-los dos outros. Não menosprezar os companheiros por não possuir os seus talentos e dons. Não rejeitar a instrução, ter uma vida aberta à ministração de pessoas diferentes de você. Isso é muito importante, meus amados. Eu vou ficar até aqui, prometendo voltar ao assunto, a mais uns 2 ou 3 capítulos, falando do obreiro, porque é importante que o obreiro seja uma pessoa humilde, boa, né? Calma, tranquila, para fazer a obra do Senhor. É um dom de Deus. Então, se a pessoa sente que não é preparado, que não tem o dom de ser um obreiro, então ele pode falar, né? Ele pode conversar com o seu pastor. Pastor, agora eu não estou preparado, vou orar mais e aguardar, né? Mas Deus é aquele que só quer o melhor para você. Porque a palavra de Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus é diferente do nosso, mas Ele só quer o bem. E Ele disse, eu só tenho um pensamento de bem, né, para vós. É lindo isso aí. E amados, ficando por aqui, até aqui me ajudou o Senhor, por isso eu estou alegre, eu creio que os amados estão alegres, né? E agindo Deus, quem impedirá? Se eu estou fazendo isso aqui, essa palestra com os amados, é porque Deus permitiu na minha vida. Eu preciso me alegrar, eu preciso conversar, eu preciso cada dia mais estar firme, estar consciente, né, da palavra de Deus na minha vida. Mas eu vou ficando por aqui, porque aquilo que Deus preparou para você é muito lindo. E Ele só tem o melhor. E o melhor ainda está por vir. Porque Deus, Ele só tem o melhor para nós. E eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui falando, né, ao público, às pessoas. As crianças também podem ver os meus vídeos, né? E eu peço a Deus que sempre dê força a mim, a vocês. Me ajudem, né?
a continuar aqui, né? Amém? Que Deus abençoe vocês nesta manhã linda e maravilhosa. Eu estou muito feliz, né? Ontem passei o dia com a minha família, veio todo mundo me visitar, foi uma coisa linda, tá? E graças a Deus por isso. Eu creio que na vida de vocês também só tem o melhor, né? Deus é bom para nós. Ele não faz acepção de pessoa. Ele ama vocês, Ele me ama. Deus é maravilhoso. E assim, eu agradeço a minha vida, a minha oportunidade por estes momentos, né, irmão? Me perdoa, porque às vezes eu até gaguejo um pouco, né? Mas é impossível não gaguejar, né? É a pessoa que nunca fez, nunca ficou falando assim, para todo mundo ver e ouvir. Mas se puder me ajudar, né? Me ajuda aí, tá? É assim, amadas. A minha vida, ela é um pouco cheia também de altos e baixos, né? Porque a nossa vida não é só de flores, mas também não é só de tristeza, né? A nossa vida, ela tem altos e baixos. Momentos alegres, momentos mais tranquilos, momentos mais pesarosos das nossas vidas, né? Às vezes bate uma tristezazinha, né? Às vezes a gente está só em casa, a família está toda longe. E assim, meus amados, são a vida, a nossa vida, né? Graças a Deus que eu tenho Jesus na minha vida, né? E agradeço a oportunidade e até o próximo, em nome de Jesus, tá? E a paz do Senhor para todos vocês, tá bom? Tchau!